Olá, agroprotagonistas! Que alegria imensa ter vocês aqui com a gente no AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E hoje, mais uma vez, estou recebendo aqui o Rogério Biasotto e hoje vamos falar de uma temática muito importante, que são os segredos por trás do relacionamento relevante com o cliente. Seja muito bem-vindo, Rogério! Olá, Leonardo. Olá, pessoal do canal do Leonardo. Muito bom estar aqui de novo. É um prazer. Espero poder ser relevante, né? Relacionamento relevante, se eu posso ser relevante e ajudar as pessoas a esclarecer esse tema com todo mundo. Muito bom, Biasotto. E para a gente iniciar aqui, dando sequência aqui, né, no assunto que a gente trouxe no derradeiro episódio, né? Para gerar valor, a gente falou bastante de ser relevante, procurar ser relevante para o cliente, e você trouxe a questão do relacionamento relevante. Eu falei, vamos fazer um episódio focado nessa temática que é de suma importância e tem alguns detalhes, né? Por isso que a gente trouxe aqui os segredos, né, por trás do relacionamento relevante. Então, do que se trata, né, esse relacionamento relevante com o cliente? Bom, a gente tem que... Porque a gente pode pensar assim, né? Todo mundo fala, temos que ter relacionamento com muitas pessoas, né? Só que fica muito no nível superficial. Eu trabalhei muitos anos com acesso ao mercado, estratégias de go-to-market, e vamos falar assim, toda a pompa, toda a casca que tem por fora, todo mundo faz, bonito, né? Mas qual é o cerne disso, né? E aí, um dia, muito tempo atrás, eu estava pesquisando na internet e eu fui saber um negócio chamado número de Dunbar. Então existe um antropólogo inglês, cujo sobrenome dele é Dunbar. Ele estudou durante 40, um pouco mais de 40 anos, a convivência de gorilas, chimpanzés e seres humanos. E ele observou que essas três espécies, ao longo de 40 anos, você imagina, o cara ficou 40 anos indo na floresta, visitando, e um grupo específico de pessoas. E ele percebeu o seguinte, que ao longo da vida dessas três espécies, o máximo de relacionamento que eles conseguem ter, que formam um laço. No caso do gorila, eram 40 indivíduos. No caso do chimpanzé, eram 80. E no caso do ser humano, era 150. E com base nisso, ele fez a tese dele, aprovada tudo lá na Oxford University, e ele falou o seguinte, que nosso cérebro ele tem três partes, né? Você tem a parte reptiliana, o límbico e o neocórtex. O neocórtex é a maior parte aqui do cérebro. E a quantidade de pessoas com quem você pode se relacionar, porque isso envolve a tua atenção, o tempo que você gasta. Presta atenção nisso que vai ser muito relevante daqui a pouco, tá? Está diretamente proporcional ao tamanho do teu neocórtex. Então, se você for ver, o gorila, o neocórtex dele em relação ao cérebro dele, ele é 40%. O chimpanzé, o neocórtex dele em relação ao cérebro é por volta de 60%. E o neocórtex do ser humano em relação ao teu cérebro é quase que 80%. Certo? E esse é um fator assim, que é assim, apesar de nós estarmos em 2025 quase já, mas nós somos aquela versão 1.0 ser humano que foi desenvolvida, sei lá quantos mil anos atrás. Isso não mudou. Então ele chegou na tese seguinte, como é que funciona isso? Vamos tentar usar a imaginação aqui. Não sei se você tem que fazer alguma pergunta ou posso continuar aqui? Pode continuar. Ok. Vamos fazer o seguinte. Imagina que todo mundo lembra das camadas eletrônicas do átomo? Imagina que o teu cérebro é o núcleo do átomo, tá? Ao teu redor aqui, a primeira camada aqui, faz de conta que teria 5 elétrons, são 5 pessoas. Então, ao longo da tua vida, sempre você vai ter 5 pessoas, que ele chama de família, mas não necessariamente alguém de sangue, que ao longo da tua vida pode mudar. Essas 5 pessoas são o relacionamento mais íntimo que você tem. Existe uma segunda camada, tá? Que são 15 pessoas, é a superfamília.
Existe uma terceira camada de relacionamentos, que é o clã, que são 50 pessoas. E existe uma última camada, que é a tribo, que são 80 pessoas. Então, se você somar isso aí tudo, dá 150. Seria assim, cada ser humano ganhou uma maquininha aqui dentro do cérebro que permite você ter... Agora, como é que você faz isso? Você fala, mas eu conheço muito mais do que 150 pessoas. Ótimo. Você pode conhecer 1 milhão de pessoas se você conseguir ter isso. Mas para você ter relacionamento relevante, existem quatro coisas muito importantes que tem que ocorrer. Primeiro é tempo. Você tem que estar genuinamente gastando tempo. Então o tempo você não consegue, nem nesse instante nós estamos aqui, eu não consigo estar em outro lugar fazendo a mesma coisa, ou uma outra coisa. Segundo, tem que estar claro qual que é o trade-off, o que é a reciprocidade, o que eu vou ganhar de passar um tempo com você e você também reciprocamente fala, o que eu ganho de ficar um tempo com ele. Ao mesmo tempo, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que dar, é a troca. Tem que estar claro isso. Não assim, eu estou aqui porque eu quero vender uma coisa para o senhor. Não é isso. Isso é implícito. Terceiro ponto, confiança, transparência. Então não adianta ficar fazendo isso de caso forçado que não funciona. E o último pilar, que é o mais importante para você criar relacionamento relevante, é você ter uma narrativa de valor. Sabe? Que nem, por exemplo, o que é uma narrativa de valor? Uma narrativa de valor é alguma coisa assim, que genuinamente eu não estou preocupado comigo quando eu estou me relacionando com você, e sim eu estou preocupado de verdade, que isso que é a transparência, em descobrir para o assunto que está sendo tratado, qual que é o teu objetivo macro? Quais são as barreiras ou os gaps que te impedem de chegar lá? E eu, humildemente, tenho que tentar ver como é que eu posso te ajudar. Quando você forma esse tipo de diálogo com a pessoa, automaticamente a pessoa também reciprocamente vai querer saber qual que é o teu objetivo. Quais são os gaps que estão te impedindo de chegar onde você quer. Então vou dar um exemplo prático. Eu sou um vendedor, eu estou atendendo um agricultor. Aquele agricultor, então eu vou gastar tempo com ele. Então imagina assim, que toda segunda-feira de manhã eu vou lá bater um papo com ele. Vou lá conversar com ele. Ok. Num dos diálogos, eu tenho que falar assim, qual que é o teu grande objetivo? Faz de conta que eu vendo inseticida, tá? Qual é o grande objetivo do senhor? Rapaz, eu queria comprar o sítio do vizinho. Esse é o grande objetivo dele. Genuinamente, e o que está impedindo o senhor de chegar lá? Tá difícil, né? Não guardo dinheiro. É aquela conversa de sempre, certo? Então, quando você vê, olha, o grande barra de ouro que esse cara quer, o objetivo dele é comprar o sítio do vizinho. E ele vai comprar isso em quando? Então, quando você começa a ajudar, se eu chegar lá, é uma jornada que às vezes vai levar 2 anos. Vamos olhar então, quais são os aspectos que estão aqui em volta, eu com o meu conhecimento como vendedor, olha, o senhor poder ter o capital necessário para fazer isso, então uma parte tem que ser na economia de algumas coisas que o senhor está gastando a mais, uma outra parte é no jeito que o senhor aplica o seu dinheiro. Tá vendo? Eu não estou entrando no assunto do meu produto, me interessa vender produto para ele, mas eu estou assim olhando a equação dele e eu com o meu conhecimento, naquela barrona de ouro que ele precisa ter para poder comprar a terra do vizinho, imagina que a minha parte ali para contribuir com ele seria 1 quilo, eu sou 10 gramas. Mas se eu fizer isso genuinamente, eu te garanto as 10 gramas do quilo de ouro que o senhor quer. Você concorda comigo? Se eu fizer isso de maneira genuína, eu vou gastar tempo para explicar para ele, mas ele vai começar a olhar e falar, pô, esse cara está me ensinando muito mais, eu não estou preocupado com o produto, ele está me ensinando coisa. Então, gastar tempo com a pessoa. Ser, claro, olha, eu estou aqui para te ajudar, tem interesse genuíno, confiança, transparência. Eu quero vender para o senhor também, mas também eu quero te vender de uma maneira que seja justa. Feito isso, tá? O que acontece? Então, se você fizer isso regularmente, tá? Eu até desafio as pessoas que estão ouvindo aqui para fazer o teste. Pegue uma pessoa que está um pouco afastada de você, que você quer chegar mais perto dela, porque você tem que dar o início, tá? Não adianta, a pessoa não vai fazer isso aí. Nós, seres humanos, somos reativos. Tá? Então você que trabalha com vendas tem que ser proativo. Comece a conversar com essa pessoa dia sim, dia não, durante 3 semanas, 5 minutos. Você vai ver que é difícil fazer isso. Porque, o tempo, 5 minutos não é nada, mas olha o tempo. Comece a fazer isso e tenta usar essa forma de gastar meu tempo, você transparente,
vou achar claro para ele o que eu estou querendo fazer com ele, ter minha reciprocidade, e vou tentar ser relevante para ele, tentando descobrir quais que são os objetivos. Os objetivos são vários. Eu tenho o objetivo de ser feliz com a minha família, eu tenho o objetivo de comprar um pedaço de terra a mais, eu tenho o objetivo de passar essa safra sem ter dor de cabeça porque minhas máquinas não funcionaram. Eu tenho milhões de objetivos, então você tem que descobrir alguma coisa genuinamente onde eu vou conseguir fazer isso com a pessoa. Quando você faz isso, Leonardo, o que acontece? E isso leva, eu vou dizer para não ficar confuso, tá? Quanto tempo leva de um relacionamento zero para um relacionamento relevante? Eu diria que leva 5 períodos. Qual é o período? Quanto que vale cada período? Depende de você. Pode demorar 5 anos, pode demorar 5 meses, pode demorar 5 semanas, mas não vai acontecer em 5 minutos, tá? Então o que acontece? Um período é para você se preparar. Então, qual é o argumentário que eu, que sou vendedor, tenho que ter? Quais são as coisas que eu sei fazer? Segundo período, né? O período número 1, né? Eu vou começar a ir visitar o cara. Vai chegar no começo, o cara não vai nem dar conversa para mim. Porque imagina, eu não participo daquelas 150 pessoas que estão na vida daquele agricultor. Tô fora. Então o que eu sou? Zazão aí que eu conheço, Zé Mané que eu conheço aí da rua. Acabou. Então eu é que tenho que ter a iniciativa de começar a ir frequente, porque o nosso cérebro também tem um negócio. Quando você começa a ir frequentemente a fazer uma coisa, a pessoa acostuma com aquilo rapidamente. Você quer ver uma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer, antes de para não se perder aqui, você tem que dar uma ordem para o teu corpo para acertar o teu ciclo circadiano. E isso começa assim: eu vou dormir todo dia às 10 horas da noite. Quando você começa a fazer isso, o teu cérebro vai começar a entender que quem manda em você quem manda nele é você e não ele, ou a tua vontade, tá? Então, quando você começa a fazer isso, você também está forçando a barra para você começar a fazer esse relacionamento relevante com os teus clientes. Mas tem uma parte mais interessante disso aqui tudo. Então vamos lá. Eu me preparei. O que eu posso fazer? Como é que eu ajudo as pessoas no meu negócio para ele ter o sucesso dele? Quais são as forças? Quais são as narrativas de valor? Eu tenho que dar uma estudada nisso. Quais são as histórias de sucesso que eu já tive com os outros, que eu ajudei? Sabe, eu tenho que fazer como se eu tivesse um menu de coisas que eu faço. Não simplesmente vender um produto mais barato que o concorrente. Não é isso. O produto não tem nada a ver com essa história, é a jornada do teu cliente. Segundo, eu começo a ir visitar o cara e vou perguntando e vou conversando. Sabe aquele cara que eu vou tentar ser amigo desse cara, eu vou tentar aprender genuinamente. No terceiro período que você se preparou, começou a visitar o cara já sabe que você existe, você está indo lá. No segundo período ele já começa a dar uma reação, ele começa a soltar as coisas. No terceiro período desse ciclo, você já começa a ver resultados fantásticos, porque a pessoa começa a te procurar. E no quarto período, acontece equivalente a forma do juro composto. Você vai botando dinheiro, o juro que cai um pouquinho, aí daqui a pouquinho o juro composto dá mais dinheiro de todo o esforço que você fez. Uma vez que você fez isso, o que você fez? Você criou uma impressão digital única, exclusiva, que é um relacionamento relevante com aquela pessoa. Agora vamos... Desculpa, tá claro isso aqui por enquanto? Eu quero falar uma parte mais importante aqui de tudo. Então nós temos uma limitação, que é cada ser humano ganhou uma maquininha aqui dentro que me habilita a fazer 150 relacionamentos relevantes. A vida de cada ser humano não é só trabalho, você tem família, você tem amigos, tá? Então, aqueles 150 espaços que eu tenho para criar relacionamento relevante, porque é o tempo que o meu neocórtex consegue processar, conversar. Vamos tirar 20 desses 150, vamos tirar 20 espaços desses 150, porque é a família e a superfamília, são as pessoas do meu ciclo íntimo. Não é bom mexer com isso, deixa quieto isso fora. Sobraram 130 espaços para me criar relacionamento relevante. Se você, vendedor, não põe o teu foco correto, aqueles 130 espaços vão ser preenchidos com o amigo do futebol de salão, o amigo do churrasco, o amigo da praia, coisas assim que talvez não tenha a ver com o teu serviço. Então por que você não pega? Vou fazer o seguinte, eu vou separar de 40 a 80 espaços dos 130 que eu tenho e eu vou colocar o meu foco, em vez de eu ficar conversando qual foi o bate-papo que aconteceu na última rodada de futebol com 130 pessoas, não. Esses caras aqui são os caras que eu vou insistentemente focar e é ali que eu vou criar relacionamento. Porque eu tenho que escolher. Ou eu vou gastar meu tempo com o Leonardo, que é meu cliente, ou eu vou gastar o tempo com o José, que é meu amigo. Eu tenho que escolher. Entende? Então o que acontece? As empresas, onde que eu acho que as empresas
equivocadamente esquecem disso, não sabem disso. Quando eu contrato um vendedor e eu vou dar uma carteira de clientes para ele, eu como empresa tenho que proporcionar para ele as narrativas de valor, que é todo o material, todo o treinamento. Eu tenho que proporcionar para ele os meios, os processos, as ferramentas, o carro, né, o salário, a paz de espírito para ele poder trabalhar. E ele tem que implementar uma coisa. Então, o que eu tenho como empresa a cobrar do cara? Meu amigo, eu estou te contratando porque você é uma peça única, exclusiva, que ninguém faz. Você tem capacidade de criar relacionamentos relevantes. Então, eu quero que das 130 espaços que sobraram na tua mente para fazer isso, eu quero alugar de você de 40 a 80 espaços. E 40, 80 são pessoas que eu quero que você vá atrás. Eu não quero que você fique indo atrás do outro. Deixa o resto que sobrou para tua vida particular. A não ser que você não queira trabalhar mais com venda. Você quer trabalhar com outra coisa, então você vai procurar ser feliz em outro lugar, não aqui. O problema é que as empresas fazem assim, elas pegam uma semana por ano, dão um treinamento pro cara e deixa ele 51 semanas solto, sem nenhuma orientação. Ninguém cobra dele. Vem cá, quanto tempo? Você está indo no fulano de tal? O que você conversou lá? O que você está com dificuldade? Entendeu? Porque o gerente de vendas é uma coisa. O gerente de vendas ele tem lá os 80 a 40 espaços na cabeça dele. Uma parte disso, ele tem que olhar para os seus vendedores. E qual que é o objetivo do gerente de vendas? Como que eu entendo o objetivo de cada vendedor que eu sou gerente deles? Quais são os gaps que ele tem, que ele não consegue fazer? Como que eu genuinamente vou ajudá-lo a atingir os objetivos? Mas ele ainda tem mais espaço, porque se ele tem, imagina assim, eu tenho 130 espaços para criar relacionamentos, eu tenho 20 vendedores sob meu comando, e eu estou usando, sei lá, 80 espaços da minha máquina mental aqui. Né? Bom, 20 foi para os vendedores, eu vou gastar tempo com esses caras. Vou pegar mais uns 20 espaços ali e gastar com as pessoas internas da empresa, para mim ter relacionamento relevante com elas também. E ainda vai sobrar espaço para eu criar relacionamento relevante com alguns agricultores chaves da carteira de todos os meus vendedores, porque se um vendedor for embora e ele tem um relacionamento relevante, adivinha o que ele faz? Ele leva o cliente. Então você, empresa, tem que ter um customer service de excelência e tem que ter alguém além do vendedor, que pelo menos nos clientes chaves, ele também criou relacionamento relevante. Agora, olha a mágica disso. Se você está usando as ferramentas corretas para ajudar o vendedor a ter o foco correto, você tem que ir naquele cara. Não é para você ficar perdendo tempo com aquele outro lá que vai falar do futebol. Você tem espaço, tem que escolher. O mais legal disso é o seguinte, é que você criou essa impressão digital e, ao mesmo tempo, mas vamos falar assim, imagina assim que, lembra que eu falei que tem 50 espaços para você participar do clã do agricultor, da pessoa? Imagina que então o meu esforço, você é um agricultor, meu esforço fez com que eu ocupasse a posição 20 dos 50 que existe lá para ser do clã seu. Automaticamente você também pertence aqui, eu estou ocupando essa posição em você e você ocupa essa posição em mim. Porque, entendeu? É como se, não sei se vocês já estudaram que você pega um fóton e põe um próximo do outro, depois você põe ele, sei lá, 100 km, você vira um aqui, o outro é sincronicidade. Essa sincronicidade, uma vez estabelecida, ela não se desconecta mais. Então, se eu conseguir um determinado ranking dentro da tua escala de relacionamentos relevantes, automaticamente você ocupa na minha também. E o que acontece? Por que ocupa? Porque eu não tenho esse tempo para fazer com o outro. Outra coisa, eu saí daqui, fui embora, trabalhava no Mato Grosso, fui trabalhar no Amazonas. Então perdi o contato com aquela comunidade de clientes, certo? Mas, como eu fiz minha lição de casa correta, se eu volto a morar naquela cidade, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você já teve alguém que você tinha uma amizade legal, ele por algum motivo ficou longe de você, daí passados 5, 6 anos, você encontra de novo, parece que em 5 minutos, nossa, parece que foi ontem que a gente estava junto. Por quê? Ele automaticamente entra dentro da tua egrégora na onde ele estava ocupando antes, porque vamos falar assim, é química, é natural do ser humano. E dentro da tua egrégora, aquele caboquinho que está lá, que está gastando menos tempo com você, sabe? Aquele cara que está na beira da tribo lá, que ele acabou de entrar, ele é expelido porque você entra. Porque você tem sempre 130 espaços, você não tem mais que isso.
Se aquele cara continuar fazendo o que ele fazia antes, ele continua lá no lugar dele. Então, dentro da nossa egrégora de relacionamentos, eu entro na tribo e eu posso navegar, virar participante do teu clã. Como profissional, não é bom forçar a barra para entrar dentro da super família do cara ou da intimidade dele. Por quê? Porque aí você virou advogado dele, não uma pessoa que está lá para fazer negócio. Desculpa se eu estendi muito, mas eu queria tentar resumidamente falar para você o seguinte: essas coisas não tem nada a ver com preço de produto, não tem nada a ver com ficar vomitando, o meu produto faz isso, faz isso, faz isso. As pessoas sabem disso. Outra coisa, quando você está genuinamente interessado em entender o objetivo do teu cliente, de uma maneira bem... Você tem que ter capacidade de ver, né? Bom, eu vou ajudar você, do teu quilo de ouro, eu consigo te ajudar a impor 10 gramas, mas é melhor você ter garantido que eu vou te ajudar a ter 10 gramas do quilo do que você não ter ninguém que vai ajudar os 10 gramas. É assim que a gente começa uma poupança. Entendeu? Então, eu trabalho com isso, eu faço isso, eu treino as pessoas. Eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos, que é a minha parceira, e esse cara, ele desenvolveu todo um sistema onde você pega as narrativas de valor que a empresa tem e transforma isso como se fosse uma peça de teatro, onde tem várias falas que o vendedor, da voz dele, consegue comunicar. Então, quer dizer, sabe, você tem argumentário para conversar com a pessoa, para poder descobrir o valor. Então, sempre nessa jornada, descobrir o objetivo, qual é o gap do cara, como que você ajuda ele. E por tabela, o teu produto vem. É isso que eu faço hoje. Assim, a demanda é gigantesca, eu tenho fila de gente que está querendo fazer isso. É um trabalho que cada empresa que a gente pega, a gente leva mais ou menos 9 meses para montar tudo isso. Porque eu tenho que criar um negócio que é rico e é único. Então, a empresa A que pega uma metodologia, a empresa B, cada uma delas você navega lá dentro para tentar descobrir. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó. Você já trabalhou em empresa, você sabe. Todas as empresas. Quer ver um negócio, uma coisa básica? As empresas não param para fazer um assessment, um levantamento das histórias de sucesso que eles tiveram com os seus clientes. Vou dar um exemplo. Fulano de tal, por algum problema, um cliente precisava que o produto fosse entregue 5 dias antes. Ou ele precisava que tivesse um desconto extra na hora dele pagar a conta, além do que ele já recebeu. Essas coisas são dadas como a obrigação. Não, são histórias de sucesso, que eu tive a sensibilidade de entender o que está acontecendo com você. Vou fazer. Se ela começa a escrever todas as histórias de sucesso, ela começa a ter milhões de narrativas de coisas que podem ser aplicadas, não importa se o sucesso aconteceu num cliente lá do norte seu, mas aquilo ali pode ser quebrado e transformado em narrativas que o teu vendedor pode ser treinado para poder genuinamente, assim, ó, você vai aumentando o teu menu de coisas que você faz, que tem muito mais sofisticado do que simplesmente um produto fisicamente. E aí entra um cara que tem esse leque de coisas para ajudar você. É uma pessoa que cada vez que você conversa é gostoso, é rico. E você vai com uma pessoa que é um folheto ambulante, fica repetindo qual dos dois você vai comprar, porque os preços vão ser competitivos, a eficiência é similar. Aonde que muda? Muda naquele cara que gastou tempo. Agora existe uma limitação. Não adianta você passar no cara uma vez por ano, porque aí você vai ver aquelas placas que estão escritas na porta das fazendas: não aceitamos vendedores aqui, né? Com certeza. Legal. E, Biaso, depois dessa aula sobre relacionamento relevante, me surgiram algumas questões aqui que, assim, com certeza quem está nos ouvindo pode ter esse tipo de questionamento. Primeiro, pensando aí nesse número de relacionamento, né? Os 130, né? São 150, a gente separa. Mas 20 você tira fora porque... Isso. E eu acompanhando o mercado, eu vejo que às vezes os profissionais de venda têm um pouco de dificuldade de estabelecer a sua carteira de clientes, né? E você trouxe aí 40, 80 clientes. Eu tô vendo 40, 80 pessoas, porque, por exemplo, uma fazenda, às vezes ela é uma usina, lá dentro você vai, eu tenho que ter relacionamento com 10 pessoas, entendeu? Sim. Assim,
para vir de forma bem prática, né? Você que tem uma bagagem gigante, né? Como que a gente pode definir de forma prática uma carteira que seja realmente relevante e que a gente consiga agregar valor para o cliente e para a companhia que a gente trabalha? De novo, ó, eu acho assim que você pode criar relacionamento relevante com qualquer pessoa. Você não define isso. Imagina assim, ó, você entrou hoje para trabalhar na minha empresa e eu falo para você, ó, esses clientes aqui são seus. Aleatoriamente, eu peguei, vamos supor que eu escolhi todos eles que geograficamente estavam próximos, então você toma conta da minha região norte. Estão lá, tem 80. O que você vai fazer? Passo número 1, eu vou começar a visitar os 80. Eu vou fazer isso, eu vou ter uma frequência, eu vou gastar meu tempo, foco. Eu diria que 80 clientes é muita coisa, tá? 80 pessoas já é difícil, mas é possível. O que não pode é falar assim, vou assumir isso, porque, de novo, cada cliente, você pega um agricultor, às vezes ele tem um agrônomo, mesmo que aquele agrônomo seja o agrônomo dele e de mais uns 5 agricultores, mas ele também tem que ter relacionamento relevante com aquele agrônomo. Então, são aquele cliente, tá? Então, primeiro passo, não importa quem é na tua carteira, não importa. Eu vou me preparar para seguir essas 4 fundamentais atividades. Eu vou gastar meu tempo para ir atrás do cara. Segundo, eu vou deixar claro o que eu quero e o que ele vai ganhar com isso. Terceiro, eu vou ser transparente, sincero. Quarto, eu vou me preparar para ter narrativas de valor para entender qual que é o objetivo desse cara, quais são os gaps ou as barreiras que o impedem de atingir seu objetivo no período que ele quer. Então é como se você fosse um psicólogo do cara, só que parte de você. O psicólogo geralmente no consultório, você vai lá. No caso aqui, o agricultor do vendedor é o contrário. O agricultor está lá na dele. Você que tem que dar a iniciativa. E o fato de você, imagina assim, toda segunda-feira eu vou naquele agricultor. Toda terça-feira eu vou naquele outro. Tá? Eu vou. Automaticamente, aqueles 80 clientes iniciais que ele tinha na região norte, ele vai acabar se grudando bem em 50, em 40. Sim. E você vai olhar que ele vai fazer o negócio dele basicamente em cima desses caras. Aí, então você pega uma carteira, cada vendedor tem 50 clientes, aí você vai começar a observar, você como empresa. Esse vendedor aqui, ele tem 10 caras dos 50 que ele tem relacionamento relevante. Os demais, ele tem relacionamento, mas não é relevante, porque ele não botou o foco. Eu tenho um segundo vendedor que também tem 50 clientes e ele tem 20 pessoas que são relevantes. Que tem relacionamento relevante, tá? E um terceiro, que dos 50 ele tem relacionamento relevante em 40 pessoas. Só por aqui, você como gerente vai observar que quem gastou o seu tempo da forma mais correta em relação à proposta de valor que era, eu venho trabalhar para mim, mas eu quero ter o foco naqueles caras, é o vendedor 3. Provavelmente ele tem mais sustentabilidade, mais estabilidade e as vendas deles ocorrem. Aquele outro aqui, toda hora tá num canto, tá no outro, mas não vê ninguém, não vai em profundidade, aquele monte de gente, esse pessoal tem que ser orientado para falar, meu amigo, respira, e você vai ter que escolher, ou você vai dar atenção que aconteceu no Big Brother de domingo à noite com o teu amigo no bate-papo à toa, ou você vai lá visitar aquele agricultor que à primeira vista parece ser um cara chato, que não conversa, e você vai ter que passar. Porque é isso que o vendedor faz. O vendedor é um psicólogo, é uma pessoa que tem que estar lá para entender. E tem que sair da jornada do produto e ir para a jornada do cliente. E entender que cada agricultor está num determinado tipo de jornada. Tem agricultor que o grande objetivo dele é deixar o que ele fez para os filhos de uma maneira saudável. Aí uma pessoa escuta isso e fala, não, todo mundo quer fazer plano de me chama de... Sucessão. Sucessão. Sabe? Não é isso. Aquele cara quer um plano de sucessão caipira, do jeito dele. E você, como vendedor, pela tua experiência, vai descobrir que tem um monte de jeito de fazer isso, sem ter que chamar ninguém de Harvard, ninguém lá da USP para fazer isso. Você ajuda ele. Sim. Aí você começa a falar, como é que faz isso? Uma outra coisa no Brasil,
Nós estamos sempre na ameaça do governo passar a perna na gente e arrancar toda a poupança nossa. Então existe hoje você faz que eles chamam de trust. Eu não sei como é que fala essa palavra em português, mas você sai da pessoa física e você bota teus bens numa entidade e todo mundo que está nessa entidade, teu filho, tua mulher, todo mundo usa, então não é taxado, se você morre não perde um monte de coisa. Quer dizer, é uma coisa que qualquer ser humano entra no YouTube e aprende o fundamento, que o agricultor não sabe como é que faz isso, e você começa a explicar para ele. Então você começou genuinamente a ajudar ele a atingir um objetivo. Ele reciprocamente, produto é produto, é tudo igual, assim, é parecido. Eu vou comprar dele. E aí vai acontecer aquelas coisas, Leonardo, que é uma das primeiras slides que eu fui na minha apresentação, que é um cara que vende semente de milho e chega para o agricultor e fala, olha, o meu milho, com 15 dias depois de plantado, ele fecha. E isso vai economizar... O agricultor olha para a cara dele e fala, tá bom, então vamos testar. Daí dá um pedaço de terra lá para ele plantar. Então daí, passados os 15 dias, ele chegou lá de volta, o milho dele está lá fechadinho e o padrão do agricultor está ainda aberto. E aí, o que o senhor achou? Muito bom, mas eu vou continuar comprando de quem eu tinha, vou continuar no meu padrão. Bom, peraí, eu trouxe uma solução pro cara e ele continua no antigo, por quê? Por causa que eu não tenho relacionamento relevante, ele não tem confiança em mim, ele não tem história comigo. Outra coisa, quem trabalha com revenda, quem tem distribuição, tem que entender, hoje tem um monte de sinal que comprova o que eu vou falar, tá? Quem controla o relacionamento manda no mercado. Por que você acha que existe um monte de revenda que dá certo? Ah, pequenininha. Ah, porque é multinacional financeira. Não. Ah, porque é multinacional... Não. É por causa que aquele cara, de uma forma ou de outra, criou relacionamento relevante. O dono da revenda, ele, mesmo que não seja assim com todos os clientes, mas pelo menos com o pareto dele, os 20%, ele tem um relacionamento relevante com esses caras, ele entende o cara entende ele. Quando vem um grande grupo e compra essas empresas para aglomerar, para fazer um rede, o que eles fazem? Eles tiram o dono da revenda dali, bota ele para ser, sei lá, um diretor, ele vai se afastar. Então ele era um porco antes, ele estava comprometido, ele tinha que dar o bacon todo dia ali. E aí tira esse cara e ele vira galinha, ele só tem que botar o ovo. Então se tiver que botar, bota, não. Aí o cliente olha assim, peraí, o relacionamento é com aquele lá, parece ser um rapaz novo aí, que nem sabe de nada, aí tá seguindo umas metas, tem que cortar. Então o relacionamento começa a ruir, as trincas na barragem começam a correr há 5 anos atrás. Hoje você tá vendo muitas barragens aí sendo destruídas, desmontadas, porque não obedeceu essa regra básica do relacionamento. A agricultura é uma coisa de ciclos, não é uma coisa de trimestres que tem que apresentar resultado na bolsa. Esse já é difícil das empresas entenderem, mas é assim que funciona. E você vai vender a mesma coisa para a mesma pessoa se você não fizer besteira por 30 anos. Então, uma vez que você conquistou uma pessoa, você criou um relacionamento relevante, você criou uma barreira de entrada gigantesca. E outra coisa, no Brasil não é que nem na Índia, que tem 140 milhões de agricultores. No Brasil tem uma estatística otimista, 7 milhões de agricultores, uma estatística mais realista, 5 milhões, e desses 5 milhões, 80% de todo o negócio, dos inputs, das máquinas, de tudo, é feito com menos de 1 milhão de agricultores. Então, mesmo esse 1 milhão de agricultores, que agora cada um deles, vamos supor, tem 2 filhos, então vai dividir o que ele tem 2 filhos, então em vez de ter 1 milhão, nós vamos ter 2 milhões de agricultores. Nós não podemos ficar abrindo mais terra, nós temos que usar o que tem. Então, você tem uma competição por pessoas. E o único jeito de você ter vantagem competitiva sustentável, além de tudo aquilo, não adianta vender produto que não tem qualidade, não adianta querer ser picareta, essas coisas não adianta, tem que ser certinho. Então, como é que eu me diferencio? Eu vou para o relacionamento, que aí é único, é uma impressão digital e é minha. O jeito do Leonardo criar relacionamento relevante é só dele, isso é uma coisa que Deus te deu de presente. O jeito de eu criar relacionamento é só meu, ninguém vai copiar. O que eu, vamos falar assim, sem falsa modéstia, tento fazer é como é que a gente transforma isso num processo para ser escalável. Não com a mesma pessoa, mas sim com a mesma empresa. É isso. Excelente.
E esse tipo de iniciativa é bem interessante, porque assim, quando a gente tem um método, né, método é replicado, né, facilita muito, né, para ter clareza, para ter direcionamento, né, eu acho muito interessante isso. Deixa eu só falar uma coisa para você te interromper. Todo mundo quer, vou dar a dica, um método mais simples. Você tem que olhar a tua carteira de clientes, não importa quem seja, tá? Assumindo, lógico, se você tiver que dar uma prioridade, tem esse aqui que tem um histórico de ser um caneiro, e esse aqui tem um histórico de ser uma pessoa que paga certinho. Então, eu priorizo naquelas coisas básicas. Então, passo número 1. Eu vou lá visitar esses caras frequentemente. Existe uma estatística que um agricultor entra em contato com uma determinada pessoa que trabalha com vendas, em média, 24 vezes ao longo do ano. Depois, na hora que vocês quiserem, eu explico isso aí, tá? Existem 24 oportunidades do agricultor ter contato com você. Ou com você, ou alguma coisa que está relacionada ao que você faz, tá? É uma estatística que foi feita no início dos anos 2010, 2012. Eu fiz isso com o IBGE no Brasil inteiro e a gente levantou isso aí, certo? E não mudou. Porque você cruza com o cara na missa, você cruza com o cara no bar, você pertence a uma comunidade. Você cruza com o cara na fazenda, você cruza com o cara nas feiras. Então, o primeiro passo, eu vou dedicar um tempo. Eu tenho 80 clientes, tá bom. Então, 80 clientes, divide por 7 dias, 5 dias da semana. Quantas horas eu vou trabalhar? Eu vou nesses caras. Eu vou lá. E eu tenho que tentar ir nisso aí numa sequência lógica. O cara tem que começar a acostumar, é o círculo circadiano. Eu tenho que acostumar que toda segunda-feira eu estou na fazenda do tal, toda terça eu estou na do outro, toda quinta eu estou na outra. Até você criar... Opa, esse cara é sério. Esse é o primeiro passo, é o processo. Segundo, eu tenho que ser transparente. Não importa o que eu estou fazendo. Pode até contar pro cara, o meu objetivo aqui é ter relacionamento com o senhor. Não tem problema. É preferível contar a verdade do que ficar com ficote. Terceiro, eu quero ajudar o senhor. E eu quero que o senhor compre de mim. Esse é o mais básico, é o trade-off. O que eu quero e o que o senhor quer. E a parte mais importante, que é a narrativa de valor. Aí o cara tem que se preparar e a empresa tem que municiar ele com um monte de... Quais são as coisas de valor que nós fazemos aqui, além de só vender? Vamos pegar tudo o que significa nossa quebrada de galho para te dar crédito. Tem um monte de história ali. Vamos pegar agora todas as histórias que tem para nós entregar. Quantas coisas eu posso fazer aqui? Agora vamos pegar do meu portfólio de fazer isso aqui. Agora vamos pegar meus conhecimentos. Quanto que eu conheço? Essa é uma coisa que eu tenho narrativa de valor. Segundo, quando você fala narrativa de valor, você tem que entender qual é o objetivo do senhor. Você tem que entender qual é o teu objetivo. Qual é a barreira que está te impedindo de chegar lá? E como que eu posso te ajudar ao senhor chegar lá? Ou seja, no teu quilo de ouro que o senhor precisa ter para fazer teu objetivo acontecer, eu posso contribuir com 20 gramas, com 100 gramas, eu não sei. Eu posso até começar com 1 grama, mas com o tempo eu posso se transformar no cara que faz 50% daquele quilo dele. Eu posso ser o cara que fornece tudo para ele. Não é material, são coisas intangíveis que não muda. Né? Por exemplo, aquele negócio, você come, vamos falar assim, quem come em casa todo dia e quem come no restaurante todo dia, você vai ver que o cara que come no restaurante ele enjoa. O cara que come em casa come a mesma comida e não enjoa. Por quê? Por causa que tem amor, tem relacionamento, são as energias. Eu não estou querendo ser um guru aqui, mas é assim. Na comida lá do restaurante, uma vez ou outra você vai, beleza. Mas tem dia que o cozinheiro tá bravo, o boi foi morto lá com raiva. Todas essas energias vêm para você. Tem dia que você não se dá bem. Em casa não tem isso. A gente abençoa a nossa comida todo dia, a mãe quando está fazendo pra gente, ou a mulher. Mesma coisa você com os teus clientes. Se você colocar amor, né? Ou eu estou tentando traduzir isso de uma maneira científica, né? Teu tempo, ser genuíno para poder entender o cara, deixar claro o que você quer e o que você espera que possa dar para ele. E ter a narrativa de valor pensando qual é o objetivo, qual é o buraco que você não está fazendo chegar lá, qual é o tamanho da barreira e como é que eu posso te ajudar. Essa é a fórmula mágica. Pode prestar atenção. Muita gente faz isso intuitivamente.
Existe uma empresa famosa aí no Brasil, eu não vou citar o nome para não ficar chato, tá? Porque eu não tenho autorização para falar. Ela tem produtos genéricos. Ela está no Brasil há muitos anos. Ela é americana, vou dar uma dica para vocês. Tá? O que acontece? Eu trabalhava na Syngenta e olha, competir com essa empresa era difícil. E em cana-de-açúcar, mas a gente apanhava. E a gente tinha produto melhor que deles, tecnologicamente falando. Aí você vai ver, foi lá que começou a despertar esse negócio de eu tentar entender por que isso acontece. Os caras têm 5, 6 vendedores lá, que hoje eles são autônomos, eles nem trabalham mais nessa empresa, mas eles prestam serviço. Eles criaram uma egrégora de relacionamento com o pessoal da cana em determinadas regiões do Brasil que ninguém entra. Ninguém entra. E esse é um mercado complexo, hein? É mais barato, o cara não compra de mim, por quê? Usina de cana, que é um lugar assim que, vamos falar, matemática vale, né? Porque os caras, qualquer coisinha que faz errado, quebra, né? Mas não consegue entrar. Por causa que aqueles caras têm relacionamento relevante. Alguns deles têm relacionamento relevante até demais, que já até participam da família dos caras, que começou como vendedor. Mas são pessoas que estão até hoje assim. E você pode ver que esse exemplo existe em outros locais. O problema das empresas é que elas mudam muito as pessoas. Que nem eu, se eu sou um funcionário de uma empresa que fornece produto e eu não consigo chegar no agricultor, porque eu não tenho perna para isso, por isso que eu uso o distribuidor, com quem que eu vou criar relacionamento relevante? Lembra que eu tenho 80 espaços? Então eu vou criar prioritariamente com os vendedores da revenda. Então eu vou gastar meu tempo com esses caras. Segundo grupo, os gerentes. Terceiro grupo, as pessoas que trabalham na revenda, porque tem um cara financeiro lá que se você ajudar ele te ajuda. Quarto, alguns agricultores chaves. E se eu trabalho com Key Account, com quem que eu vou treinar? Bom, eu como empresa tenho que falar assim, bom, se você só tem capacidade de lidar com o máximo, não é que você só tem, é que é para ser viável, senão não tem jeito, tá? Você só pode lidar com, sei lá, 80, 50 pessoas, então eu vou te dar quantas usinas, você quer account? Quantas usinas eu vou te dar? Eu vou te dar 3 usinas, cada usina tem 15 pessoas lá, que são chaves. E aí já foi 45, acabou. Para, não fica pedindo pro cara fazer mais, porque se você consegue ter relacionamento com 45, a qualidade do teu relacionamento vai aumentar em relação se eu te der 80 pessoas para você tomar conta. Eu particularmente, eu lembro quando eu era vendedor, eu trabalhava em Maracaju, Mato Grosso do Sul, e eu lembro que, assim, eu morava nos Estados Unidos e vim pro Brasil, certo? Minha mulher não gostava dos Estados Unidos, eu saí de tudo e vim pro Brasil. Aí arrumei emprego na Ciba-Geigy, que é Syngenta hoje, e fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. E tinha uma revenda só, eu não entendia muito de produto, mas eu entendia bastante de técnicas de venda, porque eu já tinha dado curso, inclusive, disso. O que eu fazia então? Eu pegava os vendedores e todo sábado eu ensinava o máximo que eu podia e fazia os exemplos, não só com o meu portfólio, mas com os portfólios também do concorrente que estava na mesma revenda, porque eu estou preocupado com o vendedor, ele tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que ter o bônus dele. Sabe o que acontecia? Os caras, quando começava o ano, a primeira cota que eles fechavam era minha. Porque eles falavam, você nunca foi egoísta com a gente, você sempre ajudou a gente a ganhar dinheiro. Porque, entendeu? Eu já fazia isso de uma forma... Então, você tem que ter relacionamento relevante, e para ter relacionamento relevante você gasta tempo, e você tem que genuinamente tentar descobrir qual que é o objetivo desses caras, qual é o gap deles, e como que você ajuda eles a suplantar esse gap. Basicamente é isso o relacionamento. E lembrar que você tem uma limitação, não adianta. Agora, você, empresa, tem que pensar nisso, ó. Para ter o cara, eu preciso que ele tenha o foco e a vontade dele naquelas pessoas, e não um amigo do futebol de salão. Vai ter espaço lá para amigo do futebol, mas não precisa ter 15 amigos do futebol de salão, 15 amigos da churrascaria, ele pode ter menos, né? Ou senão nasce rico e não precisa trabalhar, fica o dia inteiro só fazendo oba-oba. É isso aí. E essa questão do foco aí, ela é realmente muito importante, né? E assim, isso está muito conectado com os anseios motivadores das pessoas. E Biasotto, eu gostaria que antes da gente encerrar esse baita episódio,
eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupado com repertório, né? Uhum. Eu venho muito baseado na área técnica, né? Então, assim, o repertório para mim, assim, é fundamental, né? Então, assim, e eu observo, né, que as pessoas às vezes têm dificuldade de construir esse repertório, né, que está dentro dessa narrativa de valor. Então, assim, para quem não tem essa parceria com vocês aí, que tem Sim. uma iniciativa focada nisso, como que os profissionais que estão nos ouvindo podem aumentar o seu repertório para se conectar melhor e ser mais relevante para os clientes? Ok. Beleza. Papel e lápis na mão é simples. Primeira coisa, o chefe maior de qualquer empresa, ponto número 1, hoje em dia, com a facilidade de comunicação, não custa nada o dono de uma empresa, ou o dono e o diretor, tá, fazer o famoso town hall. Você sabe o que é isso ou não? Mas eu vou só. Eu sei que Tem você que sabe, falar, mas tem que falar para o pessoal. Town hall é o seguinte: eu sou o dono de uma empresa. Eu tenho alguns valores macros ou alguns objetivos importantes. Tenho assuntos que vamos falar assim, então, se fosse resumir tudo que a empresa estava querendo objetivar, ou esse ano, tá? Ele se resume nesses 3, 4 objetivos. Então, eu gasto 15 minutos, eu peço para todo mundo, para o que está fazendo. Seja você uma pessoa que está no supply, está lá no despacho, pessoa que está na fábrica, está na fazenda, está no par. Vamos conversar aqui e 15 minutos, passa a tua mensagem toda semana. Passa a tua mensagem e abre para 3, 4 perguntas. Quem chegar primeiro faz. Primeiro ponto. Tá? Porque o que isso faz? Isso você vai criando a amálgama ou a cola que junta todo mundo no mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu, se fosse o presidente de uma empresa, eu falaria: você, vendedor, tá de fato botando o teu foco e a tua força de vontade em criar relacionamento com os clientes que eu te dei, ou você não está prestando atenção nisso? Só uma conversa que tem que ter. Tá? Esse é o tipo da coisa, é um mantra. Falar. Segunda coisa, eu, como empresa, pegaria todo mundo da empresa, da área de crédito, da área de finanças, da área de vendas. Vamos escrever aqui as histórias de sucesso que nós tivemos com os nossos clientes. Por exemplo, Leonardo estava com sede, nós estávamos num jogo de futebol e eu busquei água para você. Resumidamente, eu matei tua sede. Mas em pedaços, essa história significa que eu descobri formas de me deslocar rapidamente. É uma história de sucesso dessa historiona. Eu sou bom para andar rápido. Eu sou bom para descobrir fontes de água limpa. Eu sou bom para transportar água limpa sem se contaminar no caminho de volta. Ninguém jogou o guspe lá, ou jogou uma bolinha de papel dentro do copo na hora que eu estava levando para você. Terceiro, eu consegui entregar para você consumir de bate-pronto. Então, quer dizer, a história de falar que eu te matei tua sede, ela se quebra em 5, 6 pequenas narrativas de valor. Então, se eu for uma empresa, eu pegaria e falava: vou pegar tudo que eu tenho. E, sendo mais ousado, até convidaria alguns agricultores ou clientes que são meus chapa, para eles contar as narrativas. Quando é que foi que eu te ajudei? Ah, você abriu a loja para mim meia-noite, num domingo de chuva, que eu precisava da peça tal. Certo? Isso você tem que criar um portfólio de narrativa de valor. Aí você pega alguém da empresa, sem ter grana, não precisa ter. Vamos pegar isso aqui agora e vamos transformar isso num vídeo de 3 minutos, de 1 minuto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um carro aqui nos Estados Unidos, que ele já estava ficando velho, que era da Audi, e a chave dele, a bateria estava acabando. Eu sou ruim, se botar um prego para mim, botar na parede, eu derrubo a parede e não prego o prego, tá? Aí eu liguei na Audi, quanto é que custa para arrumar a bateria? Ah, é $300. Eu tinha 2 chaves, $600. $600 é muito dinheiro. Vou trocar a vida. Mas o que acontece? Eu entrei aqui no YouTube, num vídeo de 1 minuto. O cara mostra lá que você enfia a chave de fenda, pá, sai, vem 2 aquelas baterias de calculadora,
E tem o link dele. Eu clicava no link, por causa que ele me ajudou. Eu comprei a pilha, veio aqui em casa pela Amazon e ele ganhou a comissão. Então, quer dizer, cada vendedor, com seu grupo de agricultores, primeiro ele pode abrir um grupo de WhatsApp com eles. Não pode? Pode. Ponto número 1. Ponto número 2. A empresa pode hoje, facilmente, usando um canal de YouTube, criar vários videozinhos de narrativas de valor do que você faz, o que você ajuda, o que você resolve, o que você faz. Uniformiza isso. O vendedor pode pegar e... Olha, os 6 aí que estão agora plantando, e é a hora que dá esses problemas. Não tem, às vezes, nada a ver com o teu produto, mas você está ajudando o cara, você está criando momentos. Então, cada vendedor é uma mini rede de televisão. Certo? Então, eu pegaria as narrativas de valor, transformava isso, e isso aí é uma coisa assim, contrate alguém, ou você mesmo pode fazer. Gente, como é que a gente genuinamente vai tentar perguntar para o agricultor quais são as formas que eu tenho para perguntar para o agricultor qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu objetivo maior? Qual que é o teu objetivo mais próximo? Qual que é o teu objetivo de hoje? Qual é o teu objetivo da semana? Sabe? Milhões de oportunidades de como que eu descubro o objetivo do meu cliente. E milhões de oportunidades para me navegar, fazer a jornada. Quais são os gaps, quais são as barreiras que estão te impedindo de você chegar na onde você quer esse objetivo. E, terceira parte, bom, uma vez que ele fala barreira, você pega um monte de exemplo, como que eu posso resolver isso? Se eu não consigo resolver na hora, essa maneira também, eu volto para dentro de casa, trago isso. Isso faz parte da minha reunião. Como é que a gente resolve um problema desse? Como é que a gente resolve aquilo? Dentro da perspectiva. E outra, coloque sinceramente para o teu cliente a perspectiva. Aquela barra de ouro, que é o teu objetivo que você quer, eu vou aqui te ajudar a ser responsável para, sei lá, 100 gramas dele, 10 gramas, mas eu vou te garantir que isso vai ter. E se nós fizermos assim, eu vou até te ajudar a você guiar os outros fornecedores seus a fazer a mesma coisa para ajudar que eles garantam as outras 100 gramas até 100 quilos. Cara, não é uma narrativa legal? Quem que não quer embarcar numa dessa? Fala para mim. Com certeza. E não precisa. Lógico, eu tenho sistemas sofisticados que a inteligência artificial cria todo o roteiro para que as conversas tenham a comunicação correta, mas também tenha a facilidade de que aquilo ali saia na voz, no jeitão de cada um. Mas eu também estou trabalhando para poder fazer isso ser uma coisa mais acessível para outras empresas. Eu estou tentando fazer a versão tropical disso aqui que eu estou aprendendo. Que é um negócio novo, eu ainda não domino tudo, por isso que eu tenho parceria com o cara. Mas eu vou chegar lá logo. Daqui um ano eu vou ter isso aí disponível, quem sabe até digitalmente para as pessoas que quiserem comprar e seguir o passo a passo. Mas o que eu falei, Leonardo, se a pessoa passar devagarzinho aqui o que eu estou falando no vídeo e anotar isso, e genuinamente querer fazer, você faz. A matemática toda foi feita com 4 operações, os melhores poemas do mundo, a melhor literatura do mundo é feito com 23 letras. É só poder. Esse é o passo que não tem quem faz por ninguém, né? Cada um para si, né? Se alguém está afim de fazer uma coisa mais simples, por exemplo, o que eu vendo, tá? Eu garanto, no mínimo, 150 vezes o investimento de volta, certo? E eu estou tentando trazer isso para o mundo agrícola, porque isso aí é usado em empresas que vendem, vou dar um exemplo, empresas que vendem bobina, valvo, que é coisa mais assim transacional, válvula. Totalmente. E tem sucesso. Eu vendo isso para empresas que vendem software, o cara vende isso para empresas que vendem cursos de... Aqui nos Estados Unidos, para você poder tirar licença de carro, licença de corretor, licença de enfermeiro, tudo isso é feito com... São centros que você vai, você faz uma prova digital, é uma rede gigantesca, e tem vários cursos, vários sistemas, tem que ser tudo... Não pode passar, ninguém pode roubar, né? Sabe tirar o exame de carteira de motorista, que fica uma câmera te visionando que você está fazendo o teste? Sim. Então, é desse jeito aqui. Também é um negócio de commodity, a gente vende para esse pessoal também. E aí eu peguei e falei para ele, cara, isso aí tem tudo a ver com a agricultura, porque na agricultura, mesmo que nós estamos passando agora por uma revolução, e eu acredito que dentro de 10 anos, talvez uma nova leva de formas de controlar as coisas vão sair só do químico e vai entrar, não vou dizer que é biológico, mas vai vir para a agricultura regenerativa. Isso vai abrir um leque de necessidades técnicas gigantesca para que todo mundo possa se adaptar. Então, a narrativa de valor não vai faltar.
O problema é que hoje, as narrativas de valor que estão relacionadas única e exclusivamente ao produto, virou commodity, todo mundo sabe. Todo mundo. Então, se você... Porque eu tô... Quer coisa mais luxuosa do que eu ter capacidade de botar um vendedor para cada cliente? Não existe isso. Não tem. Por quê? Porque o que você vende, na verdade, não é que nem seguro. Seguro, vou comprar seguro pela internet. Não é, precisa de um intermediário, porque tem complexidade. Cada caso é um caso, então tem que ter alguém que explica isso. Agora, o que você não pode é ser um folheto ambulante. Tudo aquilo que eu posso, por minha própria conta e risco, descobrir na internet, o cara vem e replica. Famoso palestrante de produto. Outra coisa, Leonardo, que também é um problema que eu observo, principalmente no Brasil. Aqui não vejo tanto ainda, porque o povo é mais vamos falar assim, mais tímido. Aparecem muitas empresas, toca tanto no Instagram, às vezes no WhatsApp, no YouTube, um monte de shorts. Mas eles são tudo bagunçados, você não sabe do que tá falando o quê, e é muito hedonista, parece a pessoa. Se coloca no lugar do cliente. Imagina assim, você tem quantos anos de idade hoje? 36. Você é novo ainda, eu tenho 63, vou fazer agora esse mês, certo? A minha filha, que tem 13 anos, ela conversa comigo, sabe o que parece que tá falando narração de futebol, assim, e ainda fala inglês aí que eu não entendo porra nenhuma que ela tá falando. Calma. E aí você vai ver, pra quem é mais velho, certas coisas que pra moçada é fácil, pra quem é mais velho não é. E vice-versa, tem coisa que os mais velhos falam que os novinhos não entendem. Agora, se você pegar essas coisas numa conversa inteira, ainda picar em pedacinhos pequenos, e solta, espalha, aí eu catei um pedaço da conversa, você acha que eu vou entender? Outra coisa, então, o que as empresas precisam fazer, que é um negócio barato de fazer? Eu pego tudo que eu tenho de folheto, de vídeo, de white paper, de PDF. Bom, quais são os problemas que eu, empresa, resolvo dos agricultores? Depois que você começa a fazer esse assessment, você vai descobrir um monte de coisa. Quais são os problemas que eu consigo resolver, além de vender? Eu resolvo isso. Bom, para resolver isso, qual é o material que eu tenho criado, ou que eu posso criar, digital, tudo fácil? Qual é a sequência que o cara tem que ver que atende aquele objetivo? Então você organiza uma maçaroca de coisa que está tudo perdida. Ao contrário. Então eu poderia assim, para quem tem problema de bicho de pé, primeira pergunta. Aí o vídeo vem. Ou vem o PDF. Ou vem, entendeu? E não ao contrário. O cara fica falando um monte de coisa. Protagonismo, vamos empowerar todo mundo. Beleza, é bonito isso, mas isso não gera ação. Sim. Quer ver uma coisa? Você nunca pode. Esse é um problema do Brasil também, que é um problema de linguagem. Você escuta muito assim, o Estado Democrático de Direito ele foi aviltado, ou o STF foi aviltado, ou o Congresso. Você não ataca, não reage a uma coisa que não é humana. A gente não pode fazer isso. Você conversa, você endereça, você tem medo, ou você respeita, ou você ensina pessoas, e não coisas abstratas. Sim. E isso é um grande problema, porque isso muda o mecanismo de como se conversa. Então, coisas que são concretas. O senhor José tinha um problema que ele queria comprar 10 hectares do vizinho, e em 5 anos atrás eu comecei a minha jornada. Aí o que eu fiz para ajudar? Então você começa a contar as historinhas. O senhor José está lá, ele existe. O senhor Pedro não conseguia fazer uma lavoura inteira com menos de 5 aplicações. E eu consegui resolver baixar para 4. Como que eu fiz isso? Aí você conta no PDF, conta no YouTube. Agora, tem um monte de coisa assim que fica perdendo tempo. E outra, olha só quanto tempo daqueles 130 momentos que você tem, que é difícil já de você usar, é gasto olhando coisa que... Pô, presta atenção, eu também, olha, eu sou culpado nisso também, tá? Você entra aqui nesses negócios de vídeo rápido, a hora que você olhou foi 1 hora que você ficou vendo. Entendeu? O algoritmo é feito para isso. Né? Tem que tomar cuidado. Bom, basicamente era isso, mas assim, eu tenho... Se quiser, vamos conversar umas 4 horas, tem um monte de história pra contar. Maravilha, Biazu. Eu já estou extrapolando aqui, já estamos indo para quase 1 hora. Já. Excelente, Biazu. É sempre uma grata satisfação
conversar contigo, recebê-lo aqui. E já fica o convite para as próximas vezes. Né? É sempre bom a gente compartilhar experiências, né? E inspirar outras pessoas. Grato mais uma vez e vamos seguir juntos aí, Biasuta. Eu agradeço e assim, eu procuro com a periodicidade de uma vez por semana postar sempre pequenos posts ou historinhas sobre essa área que eu sou mais envolvido, né? Que é como é que você acelera a tua obtenção de receitas através de relacionamentos relevantes, como é que você faz um go-to-market melhor. E eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, aí é só entrar no LinkedIn lá que conversa comigo, tá bom? Excelente. E vocês, agroprotagonistas, sigam com a gente aqui no AgroPro e é sempre uma grata satisfação recebê-los aqui no nosso podcast. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que buscam fazer essa criação, né, de relacionamentos relevantes. Valeu! Falou. Tchau, tchau. Muito